por exemplo, eu tenho muito pouco. Qualquer desses jornalistas tem mais do que eu. Aí se pega minha agenda e diz assim, agenda do professor e tal, você tem muito mais do que eu, né? Parece coisa da Stasi. Te chama a atenção que seja, eu não quero fulanizar, mas que os jornalistas mais ouriçados com essas histórias do ministro Alexandre de Moraes sejam os lavajatistas? Não tenha dúvida. E por que você acha que é? Qual que é o elo nesse caso aqui? É o da psicanálise, né? Aquilo que ficou o frustrado, né? Isso volta. É o momento de dizer, de algum modo, eu estava certo, ou algo desse tipo. É um pouco aquilo que eu chamo de estado de coisas golpista, de algum modo, né? Porque há limites nessas questões críticas com relação ao Supremo. Não é a mesma coisa quando a gente faz uma crítica ao Supremo e não é a mesma coisa que o Paulo Figueiredo fazer uma crítica, assim como não é a mesma coisa o editorial do Estadão, assim como não é a mesma coisa quando o DCM faz uma crítica. Por quê? Porque são contextos, né, e questões valorativas. Né? Ninguém é uma alface, ninguém é neutro. Então, toda vez que você vê uma crítica ao Supremo Tribunal, ela pode ser absolutamente correta. Agora, qual é o objetivo que se coloca na crítica? No sentido de colocar o Supremo contra as cordas? Ou, no outro lado, colocar uma crítica ao parlamento, é colocá-lo contra as cordas? Isso vale para tudo que é lado, essa questão. Entende? Então, nós temos que estar muito atentos a isso e saber filtrar e não simplesmente replicar, que hoje é a moda replicar, né? Ela, a, o receptor da notícia é como um aeroporto. Ninguém mora lá, ela simplesmente replica. Você faz só conexão, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. A notícia corre desse modo, né? Você tocou num ponto importante, porque todos eles são inconformados com o fato do Supremo Isso. ter mudado o entendimento com relação ao processo do presidente Lula. Então, eu Me vou te parece. dizer, desculpe, só para Pois não. concluir isso, ou para ajudar. Quando o Supremo tomou uma medida considerada ativista, assim, chamemos tecnicamente, quando ele tirou a presunção da inocência, o Supremo era o herói. As mesmas pessoas que disseram, olha, o Supremo está certo, etc., hoje dizem que o Supremo devia ser fechado ou algo desse tipo. A crítica é fortíssima. Disso, depende sempre de que lado o crítico está nessa história. Essa história deles insistirem que o ministro Alexandre de Moraes exorbitou, se excedeu, é, tem algum sentido nisso, Lênin, tecnicamente? Se você tecnicamente sempre haverá a possibilidade de se fazer a crítica se a gente fizer toda essa análise, digamos assim, fora de um contexto histórico-político. Por exemplo, você tem um tipo de análise se você esquecer o ano 2019, quando surgiu esse inquérito. E por que ele surgiu? Tudo o demais, tudo o que veio depois é consequência. Se você tirar fora esse episódio dos ataques ao Supremo,
você coloca o Supremo como um Supremo que julgou de forma excepcional, que deveria ter considerado suspeitos seus ministros que foram atingidos pelas críticas ou pelas agressões. Se você contextualizar e mostrar e entender o modo como isso surgiu em 2019, nos ataques e o regimento interno, tudo aquilo, aí você começa a entender como que o Supremo contingencialmente foi assumindo esse protagonismo. E como a ave de Minerva só levanta voo ao entardecer, hoje, quando você olha para trás, diz que bom que foi assim, e essa é uma análise pragmática, e a pragmática também faz parte do direito, porque se não tivesse sido, e eu estou convencido de que o Supremo foi protagonista nesse ponto para salvar a democracia, assim como os dados estatísticos nos mostram que a decisão do Lewandowski com relação à pandemia começou aquele federalismo cooperativo que fez com que se salvassem quantas mil pessoas com o processo de vacinação que se passou para os estados, etc. Então, hoje a gente olhando o que aconteceu, a gente pode dizer que isto foi muito útil. Então, eu tenho sempre muito cuidado para fazer críticas às instituições do próprio parlamento. Por exemplo, o parlamento é o local de fazer as leis. O grande problema do parlamento é que ele quer tirar as funções do executivo. E aí ameaça o judiciário com impeachment de ministros, etc. Isso é um problema. Agora, o parlamento sempre está nas minhas orações, digamos assim. Tudo que eu tenho escrito, eu disse assim, olha, quem faz a lei é o parlamento. Agora, o parlamento tem que se preocupar em fazer leis adequadas, etc. E quando o Supremo, que faz parte do jogo da democracia, considera inconstitucional, o parlamento tem que entender que, nas regras do jogo, o Supremo tem esse poder. E assim também funciona com relação ao Executivo. Esses desenhos institucionais precisam ser bem compreendidos, né? A gente chama de desenhos institucionais numa república em que a democracia é uma espécie de resultado de parlamentarismos de coalizão e judiciariocracia de coalizão, essa mistura daquilo que o Abranches chamou de presidencialismo de coalizão, que vira um semipresidencialismo de emendas parlamentares e que vira também, de algum modo, um judicialismo de coalizão. Tudo essa mistura faz com que tenhamos atravessado essa tormenta. A grande questão é que já devíamos estar navegando em calmarias. A discussão aqui é saber por que não estamos ainda em calmaria e por que continuamos preocupados com as possibilidades autoritárias, por exemplo. Esta resposta nós temos que dar.